Boa noite, o Argumento está começando agora e hoje um programa especial gravado no Gran Mercury com o prefeito eleito de Belém, Igor Normando. Vamos conhecer todos os detalhes do que está pensando o prefeito que assume no próximo dia 1º de janeiro o comando da nossa cidade. Prefeito, muito obrigado por conceder essa entrevista. Nós sabemos que o tempo agora, imagina, é uma correria danada, mas é muito importante, sabe que os munícipes estão curiosos para saber a cabeça que vai chegar no comando da cidade a partir do dia 1º. E a gente pode aqui passar rapidamente em revista a tropa. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos que nos assistem. É um prazer poder estar aqui contigo mais uma vez. Prefeito, alguma dificuldade na montagem da equipe? Nós sabemos que é um governo de coalizão, o senhor teve o apoio de muitos partidos e numa hora dessa o quebra-cabeça não deve ser fácil. Mauro, a gente tem feito um exercício de mesclar a capacidade técnica com a sensibilidade política. Nós dissemos durante toda a campanha que nós não faríamos barganha política, que nós estávamos dentro de um projeto e todos aqueles que se adequassem a esse projeto estariam conosco no governo. E é o que nós estamos fazendo agora na montagem do governo. Nós estamos mesclando a capacidade técnica, temos vários secretários que são testados e aprovados nas suas funções, seja exercida uma vez em algum cargo do governo do Estado, do governo federal ou até mesmo em outras cidades e outros estados. Como também, prata da casa, muita gente que tem capacidade, que está tendo a oportunidade agora de exercer uma atividade dentro do serviço público. Então, eu acredito que o nosso secretariado ele tem que ter duas coisas centrais, duas qualidades centrais. Primeiro, a capacidade de tocar a pasta pela qual vai administrar. E a segunda é ter a vontade de entrega de resultado. O nosso governo ele tem que ser baseado em entrega de resultado. E isso eu não vou abrir mão. Inclusive, nós vamos ter um monitoramento em tempo real das ações de cada secretaria. Nós vamos lançar o Prometas, que é justamente um programa de metas da Prefeitura de Belém, para que a gente possa acompanhar diariamente as entregas de resultado de cada secretaria. Nós vamos ser um governo baseado em resultado. Eu li alguma coisa que o senhor pretende enxugar a máquina, existem várias unidades de custo dentro da Prefeitura de Belém, e o senhor pretende unificar. O senhor tem ideia, já ouvi falar, por exemplo, que a CEMOB passa para uma Secretaria de Transportes, que as agências distritais de Coraci, Outeiro, Mosqueiro viram subprefeituras, que não é apenas uma mudança semântica, mas existe uma mudança na prática. O senhor poderia adiantar para nós? Nós temos hoje 42 órgãos com unidade orçamentária dentro do município, sendo que 2 desses são provenientes de financiamento de obras, como o Mata-Fome e a Bacia da Estrada Nova. Então, ao todo, nós temos 40 unidades orçamentárias previstas da Prefeitura da gestão atual. Nós vamos diminuir isso a 30, no máximo 31 unidades orçamentárias. E, nesse sentido, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um enxugamento de folha, eficiência da gestão e nós não vamos mais ter sombreamento de ações. Por exemplo, quando você falava de desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, você tinha ele sendo discutido em 4 secretarias. Não era de forma transversal, mas eram em 4 secretarias com 4 direções diferentes, 4 planejamentos diferentes. Nós vamos ter só um planejamento. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela vai cuidar de desenvolvimento econômico. A Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento vai cuidar do fomento à agricultura familiar, do fomento à pesca, mas também do abastecimento, ou seja, da relação com as feiras. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo algo eficiente, diminuindo a quantidade de cargos comissionados, mas aumentando a efetividade da ação. O nosso projeto é diminuir custeio, diminuir folha para aumentar o nosso investimento. Paralelo a isso, fazer um grande projeto de melhoramento de arrecadação. Belém hoje, Mauro, tem cerca do mesmo orçamento, previsto 5,6 bilhões de reais, que é o mesmo orçamento previsto para São Luís, no Maranhão, que tem uma população de 200 mil habitantes, a 300 mil habitantes menor que Belém. Então, nós precisamos fazer com que Belém possa alavancar desenvolvimento e, para isso, nós vamos fazer grandes medidas como atração de investimento, atração de indústria, desenvolvimento da zona portuária da cidade. Então, nós estamos fazendo um grande projeto de planejamento para poder alavancar Belém. 2025 vai ser o ano da COP, mas também o ano de preparação da cidade para o futuro. O senhor tem garantia de um apoio do governo do Estado, da Presidência da República? Belém ainda não anda com as próprias pernas, as demandas são muito maiores, né?
Mauro, o governo do estado tem sido um grande parceiro. Eu agradeço muito ao governador Helder porque tem sido um parceiro extraordinário nesse período de transição. Foi na campanha e vai ser, tenho certeza, na gestão. Nós temos feito uma aliança em benefício da cidade e a nossa ideia é justamente trabalhar junto. O que é tarefa do estado, o estado vai cumprir na sua integralidade. O que é do município, nós vamos cumprir na nossa integralidade. Nós não vamos nós não vamos sombrear a ação, nós vamos somar. Então, nós temos discutido muito nesse sentido, tenho conversado muito com ele e ele tem apoiado de forma bem contundente os projetos que nós queremos fazer aqui na Prefeitura. Nós estamos fazendo um governo de parceria, onde o governo estadual, o governo municipal falam a mesma língua, o diálogo com o governo federal, inclusive estive com o presidente da República nesse período de transição, nos recebeu de forma muito cordial e deixou as portas abertas para que Belém possa levar os seus grandes projetos. Da mesma forma, tenho uma sorte de ter o ministro das cidades, o ministro Jader Filho, o ministro Celso Sabino do turismo. Nós estamos vivendo um boom. Belém está no hype, como dizem os mais jovens. E eu tenho certeza de que agora essa onda. Nós temos que pegar essa onda. Não dá para a gente... Agora, prefeito, os primeiros 100 dias são ingratos, né? Porque o senhor tem logo a oposição de São Pedro. São Pedro chega assim, tipo, vai água aí, meu. E aí? Mauro, eu estou fazendo uma comunicação falando a verdade para a população. Eu acho que todos que vivem e trabalham e têm no seu dia a dia problemas, eles gostam de ter uma palavra como uma palavra central: previsibilidade. As pessoas elas não se incomodam em esperar, desde que elas saibam quando vai acontecer. Então, nós vamos adotar uma comunicação de previsibilidade. Eu não sou um prefeito mágico, e eu disse isso na campanha, eu não sou candidato a mágico, eu sou candidato a prefeito de Belém. Belém tem 409 anos de história, praticamente, e tem problemas diversos, gargalos sociais e econômicos de décadas. Não é a nossa gestão que vai resolver todos os problemas de Belém. Nós temos que dar início a um novo ciclo de desenvolvimento da cidade. E a população precisa saber os nossos problemas, como nós vamos receber a prefeitura. Isso eu disse em uma entrevista, estou dizendo aqui novamente. Nós vamos dizer como nós recebemos a prefeitura, mas nós vamos dizer também o seguinte: acabei de fazer a prestação de conta de como eu recebi, a partir daqui é comigo. A responsabilidade é minha. E aí eu vou enfrentar os desafios, enfrentar os problemas e comunicar isso para a população. Eu não vou ficar trancado no gabinete. Choveu? Está tendo problema? Eu vou para a central de monitoramento e vou acompanhar como é que estão as chuvas. Nós vamos duplicar as equipes de limpeza para desobstruir bueiro e desobstruir escanagem. Nós vamos fazer campanha educacional, nós vamos lançar um programa de limpeza da cidade com educação também para jogar em lixo no lugar correto e não fazer o descarte irregular. É isso, prefeito. E nós vamos fazer várias medidas para poder alavancar. A população já tem essa previsão, já sabe que choveu, vai inundar Parequias, inundar Mundurucus, inundar a Doca, todo mundo já sabe, né? Mas ninguém chega na hora, se espanta e tudo mais. Então a prefeitura pretende comunicar. Não foi resolvido Parequis, não foi resolvido Mundurucus, não foi ainda resolvido Doca, precisa de comportas, como também as comportas da Tamandaré e assim por diante. Então nós temos muita chuva e teremos as águas de março. Vai inundar. Sim. Agora nós temos a chance de diminuir os danos. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos, nesse período, duplicar a equipe de limpeza e fazer uma grande campanha educacional. Eu prometi instalar câmeras nos principais pontos de alagamento, cerca de 40 pontos de alagamento, justamente para que a gente possa monitorar. E isso a curto prazo. Vamos assumir na boca do gol. Então, estamos falando aqui dos 6 primeiros meses que nós não vamos conseguir fazer nenhuma obra estruturante para poder garantir a diminuição desse fluxo de água. O governador já está fazendo várias obras de macrodrenagem e isso, sem dúvida alguma, vai ajudar muito na diminuição dos alagamentos. Mas só isso não resolve. Nós temos que fazer a médio prazo um projeto que nós já estamos estudando, inclusive com voluntários, arquitetos, estudando e fazendo e projetando esse projeto, que é justamente fazer as áreas alagáveis da cidade, ou seja, onde a gente sabe que alaga, fazer grandes reservatórios de água, chamados piscinões subterrâneos, onde a população pode, num determinado momento, usar o espaço, mas quando chover, ele vai alagar, vai conter parte da água e vai distribuir na tubulação a ponto de conseguir fazer esse escoamento da água de forma mais célere. E é lógico que os projetos de macrodrenagem que é o que resolve, de fato, essa questão. Então, é curto, médio e longo prazo. É curto prazo, limpeza. Limpeza e tolerância zero para descarte irregular de lixo.
nós vamos espalhar lixeira, nós vamos apertar a empresa que presta serviço para a prefeitura para que ela preste o seu serviço na sua integralidade. E aí, esse primeiro momento vai ser limpeza dobrada. E uma grande campanha educacional, e depois de 6 meses nós vamos multar quem jogar lixo de forma regular. Isso é importantíssimo a população compreender. Não dá para a gente cobrar da cidade, que a cidade tenha condições melhores de vida, se a gente não cuidar dela. Então, o sentimento que nós vamos criar em Belém, ele vai ser fundamental para que as pessoas tenham a responsabilidade com a cidade. Canal São Joaquim, o senhor falou agora em canais. O Canal São Joaquim tem uma parte lá que inicia logo na saída do aeroporto. O visitante chega, vê logo o tapume, vê o desvio. Qual é a situação, prefeito? Nós vamos fazer uma força-tarefa para colocar a obra do São Joaquim para funcionar. Hoje está muito atrasada, é uma obra importantíssima para quem mora São 4 bairros que são atingidos pela obra do São Joaquim, atingidos positivamente, são pessoas que perderam imóveis, que tiveram suas casas danificadas, que não têm qualidade de vida. Com a obra do São Joaquim, elas vão passar a ter tudo isso restaurado, ter qualidade de vida e vai ter valorizado o seu imóvel. Além de, claro, fazer um espaço fantástico de turismo, de cultura e de quem entra na cidade. Quer dizer, você entra na capital da Amazônia e você vê um canal navegável, com um parque linear, tudo isso vai ser extraordinário. Agora, nós vamos assumir aos 45 do segundo tempo e a gente não pode deixar que o adversário faça o gol. Então a gente precisa jogar ali. O senhor falou agora em turismo e canal, aí tem aquele canal do Reduto, que a gente vê fotos antigas que os barcos chegavam lá. Toda aquela área está sendo mexida, mas parece que ele é um patinho feio, né? Ele foi esquecido mesmo, prefeito? O bairro do Reduto, ele é um bairro esquecido. É um dos menores bairros de extensão territorial da cidade, se não me engano, só perde para o bairro de Canudos. E mesmo assim, sendo do lado, de um lado você tem a parte histórica e do outro lado você tem o desenvolvimento. O Reduto ele fica aqui no meio. E o bairro do Reduto, na verdade, era para ser um bairro modelo. Um bairro modelo de mobilidade, um bairro modelo de revitalização de centro. E nós estamos fazendo um projeto justamente para que ele possa ser um modelo de bairro para as pessoas, voltado para as pessoas, não voltado para os carros. Então nós estamos estudando isso com uma equipe de urbanismo social também, de urbanismo tático, justamente para poder fazer com que ele seja esse exemplo. Canalzinho lá que é interessante. Agora, a Bernardo Sayão, toda a população fala em BRT, mas esquece que a tal da duplicação da Bernardo Sayão tem mais de 10 anos. Aquilo não roda. O que o senhor pretende fazer ali? Olha, ali nós temos que fazer uma grande discussão, porque infelizmente a gente tem um problema histórico e cultural da nossa cidade, em que muitas das vezes as pessoas cobram desenvolvimento, mas existem entraves, muitas das vezes ideológicos. Nós vamos fazer o debate com a sociedade, com a população. Então, nessa questão do plano diretor urbano, que é uma questão importante de ser discutida, nós vamos dialogar com a cidade. Inclusive, nós temos um projeto de fazer com que os pontos chaves do plano diretor sejam discutidos de forma online com a sociedade, com votação online. Esse plano diretor é de 2008, não houve revisão nenhuma, tem verdadeiros absurdos na cidade, o que leva ao esquecimento do bairro do Reduto, como o senhor falou. De um lado da Doca, prédio de 40 andares, do outro lado nada pode, tudo sendo abandonado, como na Cidade Velha, a quantidade de placas à venda e assim por diante. Né? Viraram bairros fantasmas. Você vai ali na Gaspar Viana, por exemplo, que é um espaço lindo, extraordinário, com casarões históricos, mas ele está caindo aos pedaços, tudo está caindo aos pedaços. Parece que está num cenário de filme de terror. Ali? Não tem retorno nenhum, não tem recursos. A situação está daquele jeito porque as pessoas não têm recurso, o poder público não assume a sua parte, aí fica difícil. Eu acredito que muitos gestores que passaram pela prefeitura, por medo e receio de ter impopularidade, por tomar medidas enérgicas e firmes, fizeram modificações, mas não modificações radicais, não fizeram uma ruptura de cultura. Mas essas modificações só pode ser no início, que o senhor está com o gás todo. Chega perto de eleição, o senhor também é humano. Sabe, Mauro, que quando resolvi aceitar o desafio de ser candidato a prefeito de Belém, eu tinha uma certeza. A certeza de que se eu fizesse igual a todos os outros, eu terminaria igual a todos os outros. E eu prefiro arriscar fazer diferente e acertar do que ter certeza de que eu não vou acertar. Então, eu vou fazer tudo aquilo que eu tiver que fazer
para iniciar esse novo ciclo de desenvolvimento na nossa cidade, para que Belém possa voltar a ser a capital da Amazônia de fato e de direito. E se para isso eu tiver que tomar medidas que porventura sejam impopulares num primeiro momento para arrumar a cidade, eu vou tomar. Agora, prefeito, o senhor imagina a população que não tem toda a informação técnica necessária dando opinião no plano urbano, né? Democraticamente é muito interessante, socialmente é muito interessante, mas eles não têm as informações técnicas que a cidade requer, né? Não teria uma equipe também técnica para acompanhar, para ter cuidado? Nós vamos fazer... Na nova Câmara, o senhor tem 29 de 35 vereadores, é a hora, prefeito. O senhor quer, o senhor já demonstrou que quer, e a Câmara recebe a sua orientação para resolver isso. Na verdade, a gente vai jogar junto. A ideia, Mauro, é fazer um protocolo de discussão da cidade. Eu vou chamar o Ministério Público, eu vou chamar o Tribunal de Justiça, eu vou chamar a Universidade, eu vou chamar a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado. Todos juntos nós vamos construir um protocolo de todo tema sensível à cidade, nós vamos discutir junto, mas nós vamos sair com uma solução. Nós vamos reunir para depois ter mais uma reunião e nunca ficar resolvido. O plano diretor urbano ele é uma coxa de retalho que vem acontecendo ao longo dos anos. Nós vamos revisar o plano diretor, mas nós vamos fazer as mexidas que são necessárias. Não dá para a gente ficar discutindo e resolvendo pequenos entraves. Outro dia foi votado na Câmara para construir um imóvel, uma mexida no plano diretor. Não dá para a gente ter isso. Nós temos que ter uma linha de discussão. Por exemplo, a Cidade Velha é o nosso centro histórico, não dá para construir prédio na Cidade Velha. E eu concordo, eu sou totalmente favorável. Agora você passa por outras áreas que são próximas à Cidade Velha, você não pode construir. Na Brás de Aguiar você pode, numa margem, construir, mas na outra margem você não pode. Até a Rui Barbosa, da Rui Barbosa a Cezedelo não pode construir nada, não tem explicação. E aí você não tem explicação. Em função de casario que fica na Benjamin, entendeu? Lá o investimento na Tamandaré, prefeito, ninguém vai poder aproveitar esse lado imobiliário porque está no entorno da Cidade Velha. Esse conceito de entorno está meio grandinho, o senhor não acha? Então, na verdade, o que nós precisamos fazer é o seguinte, nós vamos fazer um estudo técnico e eu vou mostrar aqui através do estudo técnico de que é possível. E outra coisa, quem quiser fazer obras estruturantes em determinadas áreas vai ter que cumprir todo um rito para poder ser construído sem danificar o patrimônio. Agora, no mercado de São Brás, um patrimônio de mais de 100 anos, prefeito, fizeram um estacionamento subterrâneo e não mexeu em nada no mercado. Por que a gente não pode construir na Tamandaré? Porque está no entorno de tantos metros da Cidade Velha. Quer dizer, vai afetar a Cidade Velha. Parece que o plano não evoluiu em nível de tecnologia. E outra coisa, Mauro, existe punição para quem fizer errado. E a punição vai ser severa. O que nós não podemos é deixar de fazer o desenvolvimento da cidade. Olha, você tem ali o centro histórico, e eu vou provar isso ao longo do tempo. Nós temos um centro histórico lindo, extraordinário, um corredor que deveria ser um corredor cultural e gastronômico da cidade, que vai da Valdemar Henrique até a Praça do Carmo. E agora, com essa obra da Tamandaré, pode ir até a Tamandaré. Belém é uma cidade cercada por rios, mas a gente é uma cidade fechada para a população não tem janela para o rio. Nós precisamos mostrar para a cidade de que a gente pode mudar, romper com culturas atrasadas e olhar para frente. Belém, com isso, ganha um turismo cultural, gastronômico, um turismo que possa gerar economia para a cidade, que possa gerar emprego, que possa gerar renda. Então, nós não vamos admitir o quê? Que por pensamentos retrógrados a gente não possa ter o desenvolvimento da cidade, um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento com responsabilidade. Por exemplo, hoje, para você tirar uma licença, para você fazer qualquer tipo de empreendimento na cidade, você demora um tempo enorme. Para pagar o ITBI da cidade, do teu imóvel, você demora 3, 4 meses. Nós vamos informatizar, nós vamos abrir as portas de quem quer empreender, nós vamos fazer com que a zona portuária possa ser uma realidade. Você sabe que Icoraci, Outeiro, tem uma vocação fantástica, mas que hoje, infelizmente, não é levada a sério. As indústrias estão saindo de Outeiro, estão saindo de Coraci, o distrito industrial está cada vez menor, cada vez menos empreendedores querem se instalar nesse distrito, estão preferindo Benevídeos. Já vou levá-lo para Icoraci, mas nós precisamos ter uma política de desenvolvimento. Entregaram o mercado de São Brás, construíram uma organização social para gerir o mercado. Nessa transição, o senhor tem participado com opinião? Os restaurantes que lá vão funcionar, quem são os permissionários e assim por diante? Olha, Mauro, eu soube que eles queriam fazer, que a gestão atual queria fazer um processo de licitação para dar
a uma OS e a administração do mercado de São Brás. Eu defendi desde o início a reforma do mercado de São Brás, mas não pela prefeitura, por uma parceria público-privada, onde a empresa ganharia, faria a reforma, ia aproveitar os trabalhadores e ia explorar economicamente o mercado. Eu sempre apoiei essa proposta. Tá? Pois bem, a prefeitura entendeu de outra forma, o prefeito fez a reforma, o governo federal ajudou, mas a administração não cabe na nossa gestão ser feita pela prefeitura. Nós vamos colocar que a iniciativa privada possa administrar, e sem R$1 da prefeitura. Mas seria via OS, uma organização social? Nós estamos estudando a melhor forma jurídica de ser feito. A questão é, nós não temos recurso para pagar uma OS para administrar o mercado de São Brás. Se for nesse sentido, eu prefiro administrar o mercado de São Brás. Se eu tiver que contratar uma OS para administrar o mercado de São Brás, eu prefiro eu mesmo administrar. Agora, a nossa ideia é o quê? É que a empresa que administra o mercado de São Brás, ela arque com toda a despesa. Nós só vamos regular o serviço, para que seja de qualidade, para que o preço não seja abusivo, para que tenha espaços para todas as faixas etárias econômicas. Isso é o que nós vamos fazer. Agora, nós não vamos administrar o mercado de São Brás com dinheiro público. Tem que se manter com os aluguéis. Energia, principalmente, que imagine, refrigeração, escada rolante. Mauro, ele é autossustentável. Ele é autossustentável. Por que os shoppings são autossustentáveis e o mercado de São Brás não pode ser? O mercado de São Brás hoje ele é um shopping. Prefeito, nessa questão de concessão, eu fiquei feliz quando soube que a Assembleia Legislativa, da qual o senhor faz parte, vai assumir a Praça Dom Pedro II, uma praça linda, mas totalmente abandonada. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Chicão, ele se comprometeu comigo, inclusive tenho certeza que voltará a ser presidente na próxima, amanhã, né? Já é amanhã a eleição, no caso na terça-feira, vai se reeleger. E eu vou ter o orgulho de votar nele, porque além de ser um bom presidente, ele vai ajudar as praças da Cidade Velha. Numa conversa conosco, ele vai se comprometer a reformar e manter as duas praças. O senhor já colocou aí e a praça da Cidade Velha... Quer dizer, a praça também em frente à Catedral? Frente à Catedral e a praça em frente à Assembleia Legislativa. E também vai entrar em parceria com a Prefeitura em todas as praças da Cidade Velha. A Assembleia Legislativa vai dar esse presente para Belém. Praça do Carmo, que Perfeito. Legal. E por que esse sistema não avança? Por que o senhor não entrega a Praça da Bandeira para o Exército tomar conta, como a Marinha toma conta da Praça do Arsenal e assim por diante? A OAB deveria assumir ali a Praça da Igreja da Trindade. O senhor não acha isso? Nós temos cerca de 240 praças em Belém. Nós estamos fazendo um estudo de viabilidade econômica das praças. E a nossa ideia é justamente que as praças que não forem adotadas por órgãos ou por empresas, a gente faça um grande edital para que seja explorado economicamente um pedaço da praça e o outro espaço seja aberto ao público. E essa empresa que porventura tenha interesse na exploração daquele pedaço da praça, ela vai ter a concessão de 20 e 30 anos para explorar economicamente e cuidar da praça. Você já pensou o Tribunal do Trabalho assumindo a Praça Brasil e não reclamando que a mangueira caiu, o poste caiu, Perfeito. Não pôde trabalhar, foi invadido de food truck a praça? Eles vão administrar? Mauro, nós temos uma visão de gestão pública em Belém, infelizmente, de que a Prefeitura tem a obrigação de fazer tudo e as pessoas, os empreendedores, o poder público que não é a Prefeitura, só reclamam. Nós queremos fazer uma gestão onde nós temos a obrigação e a responsabilidade, mas nós queremos dividir a responsabilidade. Então, todos aqueles que querem contribuir com a cidade serão muito bem-vindos. E nós vamos olhar com um olhar de empatia. Por exemplo, o empresário que tem a condição financeira e que quer ajudar a cidade, ele tem, obviamente, um interesse. Se o interesse dele não for conflitar com os interesses do cidadão, é óbvio que ele vai ser bem-vindo. Então, se eu tenho uma praça que tem 10 mil metros quadrados e eu quero reservar 1.000 metros quadrados para que se tenha um empreendimento e esses 9 mil metros quadrados vão ser para a população um espaço adequado e um espaço que funcione, por que eu não vou fazer isso? Então, nós vamos abrir um edital ainda com um estudo de viabilidade econômica, justamente para que os empreendedores queiram ocupar as praças e mantê-las
funcionando de forma integral. Diga para nós qual é a visão do prefeito Igor Normando sobre Santo Antônio e João Freire. Eu sei que o senhor andou por lá durante a campanha. Quer dizer, se dá para andar, porque às vezes não dá nem para passar. Olha, nós precisamos enfrentar esse problema. Não dá para a gente tapar o olho e achar que... Aquela ideia de desapropriar a área que foi da Lobras, colocar os camelôs lá, passa pela sua cabeça? Nós vamos fazer um projeto onde dialogue tanto com os trabalhadores informais, os ambulantes, eles vão ser chamados para a discussão, nós vamos colocar eles na mesa, nós vamos apresentar opções. E aí, dada isso, essas opções, eles vão precisar ver qual é a melhor forma e nós vamos fazer. Agora, o que não dá é para a gente ter a ocupação de forma irregular, desordenada, onde o nosso centro histórico está cada vez mais deteriorado, o nosso comércio está ficando cada vez mais intrafegável. Você passa na frente do Ver-o-Peso, onde você tem ali o nosso maior cartão postal. Você daqui a pouco não consegue mais enxergar as barracas de dentro do Ver-o-Peso, porque nós estamos hoje tomados de vendedores ambulantes. Eu não quero tirar dinheiro de ninguém que ganha o seu salário, o seu dinheiro mensal, que coloca comida na mesa da sua família. Nós não queremos de forma alguma despejar trabalhador, porque eu acredito que a melhor e maior política social é dinheiro no bolso do trabalhador. Todo mundo que ganha o seu dinheiro de forma honesta vai ter a sua renda preservada. Agora, nós vamos organizar a cidade. A cidade tem comando. Nós não vamos deixar que o código de postura seja rasgado. Então, nós vamos ter, inclusive, criamos uma secretaria de segurança, ordem pública e trânsito, justamente porque nós queremos uma política única de ordem, de trânsito e de segurança. Prefeito, no passado, até o CDL, que é o Clube de Diretores Lojistas, contribuiu com a prefeitura, né? Fez o Belocentro, coisa e tal. O senhor pensa em trazer essas entidades para assumirem responsabilidade? Na ponta da Santo Antônio tem a centenária Associação Comercial, com uma influência incrível. No meio lá tem o CDL. Por que esse pessoal não é chamado? Vamos lá todos juntos. Mauro, nós precisamos fazer isso, até porque, como eu disse, a prefeitura ela tem um grande problema de déficit orçamentário. Nós temos um orçamento pequeno diante dos grandes desafios que Belém enfrenta. Então, se nós não chamarmos todos para fazer uma ampla frente em defesa da cidade, infelizmente as coisas não vão andar. Por isso, nós vamos chamar todos aqueles que querem contribuir com a cidade. O meu gabinete ele vai estar aberto para sugestões, para ideias e para quem quiser ser parceiro da cidade. Ao mesmo tempo que nós vamos provocar também. Essa discussão, por exemplo, do centro comercial, nós vamos chamar a CDL, nós vamos chamar o Cindy Lojas, nós vamos chamar a ACP, nós vamos chamar a Federação de Indústria do Estado, nós vamos chamar o SEBRAE. Nós temos que fazer um parceiro, inclusive, com o próprio Sistema S, para requalificar esses trabalhadores, porque às vezes ele está vendendo algo que na mentalidade dele isso é importante, mas tem uma outra vocação que ele venderia muito mais e a gente pode qualificar, arrumar crédito e melhorar o espaço onde ele está funcionando. Deixa eu entrar na pauta animal, que é da sua preferência. Ainda temos tração animal, principalmente ali na Bernardo Saião. Temos um problema de descontrole de garças na Praça Batista Campos. Elas não estão mais em uma árvore só, uma samalmeira. Elas estão tomando conta. E como não tem predador, quer dizer, ninguém pode frequentar a praça porque chove, não é? Temos um descontrole de urubu muito forte no Ver-o-Peso. Um descontrole, também não tem predador natural. O que é que um homem que pensa e gosta e luta pela causa animal está imaginando para essas áreas? Olha, primeiro, na área da tração animal, eu como prefeito de Belém tenho a obrigação de acabar de uma vez com a tração animal em Belém. Não tem como. O projeto de lei, inclusive, é de minha autoria como vereador. Sancionado, mas nunca executado. Dos 6 primeiros meses, eu acredito que nós vamos conseguir erradicar a tração animal na cidade. É um projeto, assim, é um compromisso que eu tenho com a proteção animal. Paralelo a isso, os trabalhadores que hoje fazem isso, fazem o seu trabalho através deste meio, eles vão ser reinseridos no mercado de trabalho, seja através de empresas terceirizadas que prestam serviço para a prefeitura, seja através, inclusive, da empresa que faz o recolhimento de lixo. Isso, inclusive, é uma ação que vou conversar com a empresa e pedir para que elas absorvam esses trabalhadores. Nós temos hoje cerca de 200 a 250 trabalhadores cadastrados como carroceiros, trabalhando como carroceiros. Então, nós vamos tirar esses trabalhadores da rua para fazer com atração animal, maltratando o animal, e deixar eles trabalhando de outra forma. Então, isso é algo que para a gente vai ser um marco para a cidade no que tange a produção animal dos 6 primeiros meses de mandato.
Em relação a outras questões, como a questão do urubu, como a questão das garças, nós vamos ter que fazer um estudo técnico de como fazer. Não adianta, não querer maltratar animal, mas precisamos também manter o espaço público também habitável, né? Porque não adianta a gente, você disse da Praça Batista Campos, que hoje está intrafegável por causa dessa proliferação das garças. Então, embora seja um patrimônio, nós precisamos pensar em como se faz. Agora, em relação aos urubus, Mauro, diferente das garças, eu te confesso que eu não acho que o urubu seja uma atração cultural ou um patrimônio da cidade. Mas ele tem que ser controlado, né? O urubu, não, eu não acho que seja. Eu acho que seja. Eu acho que o urubu, ele, na verdade, ele indica sujeira. Sim. O urubu só fica onde tem sujeira. Sim. Então, nós precisamos, não dá para a gente ter orgulho e dizer que tem urubu na cidade. Então, nós vamos a um breve intervalo. Na volta, eu queria que o senhor falasse sobre um terminal pesqueiro. Nós ainda estamos na época medieval, nós ainda temos a Pedra do Peixe, que funciona durante a madrugada. Uma quantidade imensa de caminhões frigoríficos assumem aquela área e circulam por aquelas ruazinhas da Cidade Velha atrás do maior abastecimento de peixe da região norte, que é o maior centro distribuidor de pescado do norte, está ali na Pedra do Peixe. E ninguém consegue resolver, porque nós não temos um terminal pesqueiro. Hélio Gueiros, na época, fez até um fluvial, depois afundou e sumiu. E nós não temos. Bem, por que essa Pedra do Peixe? Que ela é a grande origem dessa quantidade imensa de urubu. Vamos a um pequeno intervalo e logo a gente volta. Voltamos já. Bem, nós estamos de volta com o argumento e a nossa conversa com o prefeito eleito de Belém, Igor Normando. Prefeito, nós falávamos no bloco passado sobre um terminal pesqueiro, que é uma aspiração natural, econômica de Belém. Nós temos no Ver-o-Peso o principal posto de distribuição de pescado do norte e do nordeste. São caminhões, uma quantidade incrível ali. O que falta para Belém ter um terminal pesqueiro condigno? Nós precisamos ter, além de um terminal pesqueiro, um entreposto municipal. Nós estamos criando justamente a Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento justamente para fazer também esta discussão. Hoje você tem uma central de abastecimento do Estado com um espaço territorial fantástico, com porto próprio, que poderia abrigar muito bem essa discussão, e fora o espaço que foi inaugurado pelo Ministério da Pesca, que também é um espaço importante. Nós vamos buscar fazer esse diálogo, até porque é o seguinte, nós precisamos compreender que Belém cresceu, Belém se desenvolveu, a gente tem uma cultura que tem que ser preservada, mas essa cultura ela não pode ir de encontro com a limpeza da cidade, com a qualidade de vida da população, com o desenvolvimento e acesso ao turismo. Nós precisamos organizar a cidade. É como eu disse, a cidade tem comando. Não é que nós vamos passar um rolo compressor e simplesmente não dialogar com a população. Pelo contrário, nós vamos dialogar muito com a população e vamos falar a verdade, vamos fazer uma comunicação, como eu disse, com previsibilidade e falando a verdade para a população. Agora, nós precisamos tomar medidas que são medidas importantes, muitas das vezes enérgicas ou impopulares para alguns setores da sociedade, para que a população ganhe. Eu não posso privilegiar 300 pessoas em favor de 1 milhão, de mais de 1.300.000. Então, nós precisamos compreender de que o nosso desafio enquanto prefeito de Belém é o quê? É fazer com que a cidade tenha comando. Mas o Ver-o-Peso está na sua pauta, porque está sendo feita uma obra de saneamento. É o nosso maior cartão postal, amor. Uma obra de saneamento muito grande pelo Ministério das Cidades. Está em plena reforma também com verba federal. Nós temos uma COP, todo mundo vai correr para lá. Isso é um foco de início, logo de arrancada. Olha, nós precisamos fazer isso o mais rápido possível. Não dá para fazer, eu digo isso para a nossa equipe de transição, para os secretários que vão assumir a partir do dia 1º de janeiro comigo. Não dá para a gente fazer pela metade. Ou a gente faz algo que é para ficar para a história, ou então é melhor nem fazer. Então, o que nós tivermos que fazer, nós vamos fazer por completo. Nós não vamos fazer discussão pela metade, nós não vamos resolver problemas pela metade. Ou resolve de uma vez ou não resolve. Então, nós vamos trabalhar para que o Ver-o-Peso, que é o nosso maior cartão postal, possa ser uma feira organizada, que dê qualidade de trabalho para quem produz e quem tira seu ganha-pão do Ver-o-Peso, e também para o turista que nos visita. Você vê, por exemplo, o Solar da Beira, que é fantástico, foi reformado, mas é subutilizado.
Totalmente. Sabe? Você vê tantos outros mercados de ferro, lindo, fantástico, mas subutilizado. Prefeito, somos conhecidos como cidade da Mangueira, embora só aqui mais a cidade mais tradicional de São Brás para cá que tenha muita mangueira, porque o restante não foi mantido o ritmo das mangueiras, mas temos muitas. Existem tecnologia nessa área de vegetação muito forte. Não tem mais por que estar caindo tanta mangueira. Se nós temos até ultrassom para saber a idade, para ver se a situação está boa ou ruim, se está doente ou não o vegetal. Não tem mais por que a gente plantar mudas tão pequenininhas e esperar, sei lá, 30 anos para crescer, né? Se nós já podemos transplantar árvores prontas, estamos vendo aí o que está sendo feito no parque da cidade. Qual é a sua ideia com referência à poda e à vegetação? Belém, que será a sede da COP, voltará a ser uma cidade com alta arborização, coisa que nós já perdemos? Mauro, nós estamos discutindo, inclusive eu estive na COP29 falando com várias organizações não governamentais, com investidores, para que Belém possa ter um grande projeto e um grande programa de arborização. Inclusive eu conversava com o ICLEI, que tem ajudado inclusive esse projeto de bioeconomia, conversei com o próprio BID a respeito disso. Eu vou ser o presidente a partir do ano que vem do Fórum das Cidades Amazônicas, que engloba cidades amazônicas de várias partes. Da Panamazônia, né? Hoje você tem a Colômbia, Peru, você tem tantos outros países que se envolvem nessa discussão. E foi o que eu disse para o representante do BID. Eu disse, ó, nós queremos, eu topo assumir a presidência, desde que não seja um fórum para fazer apenas discussões. Nós queremos entrega de resultado. Então nós vamos construir um banco de projetos, mas eu fiz o apelo para que um projeto pudesse já ser anunciado em abril, que é justamente o plano de arborização da cidade de Belém, que é justamente para que a gente possa fazer jus a esse nosso legado histórico, que é a cidade das Mangueiras, e pós-COP30, Belém, capital da Amazônia. Nós temos por obrigação fazer com que Belém seja uma das 3 capitais mais arborizadas do país. Para isso, nosso projeto é ousado. Eu pretendo plantar, a partir de 2025, 1 milhão de árvores por ano. No final de 4 anos, chegar a 4 milhões de árvores plantadas. Você pretende convocar a população? Sem dúvida. Eu fui aluno marista e nós levávamos o caroço da manga para o irmão Afonso, como o senhor. Aquilo virava uma muda e hoje tem várias mangueiras que ele plantou. A população quer participar, quer ajudar, prefeito. A população precisa participar, Mauro. Eu vou te dizer assim, com toda a franqueza, quando geralmente os slogans das prefeituras, quem faz são os publicitários, as agências contratadas pela prefeitura. E o nosso slogan, ele não vai ser um slogan, ele vai ser algo que vai ficar marcado na história da cidade. E quem fez questão de dizer qual seria fui eu, ainda na campanha. Belém, capital da Amazônia. Viva a capital da Amazônia. O viver não só apenas de exaltar a cidade, mas de sentir partícipe dela, de viver a Amazônia, de viver a capital, de viver Belém. E para que a gente possa viver Belém, nós precisamos ter a responsabilidade de cuidar de Belém. Nós vamos fazer nosso papel, mas a população também precisa fazer o seu papel. Prefeito, patrimônio histórico, tem aqui o Bolônia, que foi reformado, mas tem a Vila Bolônia, que está totalmente abandonada ao lado, tem o Palacete Pinho, que já sofreu várias reformas, mas é subutilizado. Eu vejo aí todo mundo correr, nós não temos local para fazer os eventos da COP, tudo temos. Por que a prefeitura não faz, não entrega de repente o Palacete Bolônia para uma universidade, para uma faculdade tocar? Não entrega o Palacete Pinho para uma entidade dessa. Vamos lá, FIEPA, FAEPA, FEComércio, assumam, não é? Nós vamos fazer isso, Mauro. Inclusive abrigando restaurantes, café, loja de souvenir. Belém precisa ser divulgada. Então, nós precisamos, por exemplo, temos um parque ambiental que chama Gunnar Vingre, que nós vamos conversar com a Assembleia de Deus para que a Assembleia de Deus assuma o espaço. Quer dizer, por que não fazer isso? Por que não fazer? Você tinha a Casa do Trabalhador, que era do governo do Estado, ficava do lado da Escola Gentil Bittencourt. A Assembleia de Deus fez o seu museu. Muito bonito. Mas estava antes deteriorado. Eles recuperaram e cuidam do espaço. Por que eu não posso fazer isso?
Vou fazer uma sessão com um tempo hábil para ser explorado e que eles tenham alguma não adianta ficar economia. segurando a prefeitura, subutilizado, ninguém Mauro, nós não usa. vamos fazer isso. E ainda lhe digo mais. Nós vamos fazer o levantamento de todas as áreas em Belém, da prefeitura, do governo do estado e da União. E nós vamos dar destinação. Nós vamos procurar o governo, vamos procurar o governo federal, o governo estadual. A prefeitura vai fazer o seu papel. Não dá mais para a gente ter prédio abandonado. Em Coraci, prefeito, tem o Chalé Tavares Cardoso. Foi totalmente reformado na gestão Zenaldo. Mas a prefeitura não tem condições de manter. Já está começando a deteriorar. Enquanto isso, vários bancos públicos pagam aluguel lá em Coraci. É Caixa, é Basa, é Bampará. Por que eles não assumem lá a parte de baixo do chalé e possibilitam a reforma, a manutenção? Todos que quiserem, de alguma forma, contribuir com a cidade, terão portas abertas. Nós estamos fazendo, aí eu vou dar um spoiler também da nossa mexida, da nossa reforma administrativa. Nós vamos fazer o Investe Belém, que é um programa onde aqueles que queiram fazer parceria público-privada, que tenham o interesse de fazer exploração de uma determinada área ou que queiram se instalar na cidade, vão poder contar com todo o nosso auxílio. É um momento importante onde a gente vai fazer com que a cidade possa se desenvolver e que possa fazer as mudanças e transformações necessárias num curto espaço de tempo. Nós vamos fazer o edital das paradas de ônibus, que nós vamos fazer a terceirização delas, da manutenção para exploração de propaganda. Nós vamos fazer a PPP das praças, nós vamos fazer a discussão desses prédios públicos para que a gente possa avançar. Inclusive, nós estamos estudando uma forma do nosso centro administrativo que seja, inclusive, no centro histórico. A ideia é fazer a venda de terrenos que hoje são muito valorizados por estarem em áreas centrais e, com este recurso, a gente fazer a aquisição desses casarões antigos que pertencem a famílias que estão tombadas. A prefeitura não sairá do centro histórico? Não, pelo contrário, a nossa ideia é ocupá-lo. Que a Assembleia e o Ministério Público vão deixar aquela área. Se deixar, todo mundo deixar, vai... Nós vamos ocupar a área. A nossa ideia é justamente ocupar a área, inclusive fazendo um corredor de órgãos públicos da prefeitura, de órgãos da prefeitura no centro histórico. O senhor sabe que eu, conversando com o deputado Chicão, que já deve ter lhe falado, a ideia dele é que quando a Assembleia sair de lá e for para Júlio César, repasse todo aquele patrimônio altamente reformado e bonito para a prefeitura. Sim. O senhor já pensou ali ao lado do Antônio Lemos se reunir todas as secretarias? Essa é a ideia. E com o recurso que nós estamos adquirindo da venda ou do leilão ou da permuta desses terrenos que nós temos e são muito valorizados, que as construtoras pagariam, nós vamos reformar o entorno. Quando a Assembleia Legislativa sair do seu espaço, nós vamos para a Assembleia Legislativa e esses casarões que nós vamos reformar vão ser cedidos, alugados ou vendidos pela Prefeitura para empreendimentos. Que a Câmara Municipal volte para lá, para o lado da Prefeitura, quem sabe? Né? Verdade. Saúde. A maior parte do orçamento da sua gestão está em saúde. Pronto-socorros municipais. Agora está faltando, por exemplo, medicamento para diabéticos. Eu recebo telefonemas, cartas, mensagens de que os diabéticos não têm acesso aos medicamentos. Não é uma situação fácil de gerir. O senhor já teve uma boa ideia de arrancada com o secretário que o senhor indicou, Rômulo Nina. Qual é o seu plano exato para a saúde? Nós, nos 3 primeiros meses, vamos precisar de um apoio do próprio governo do estado, inclusive que já se prontificou para que não haja desabastecimento da rede de saúde. Paralelo a isso, nós estamos fazendo um grande planejamento para diminuir os gastos desnecessários e da otimização do gasto do dinheiro público no que se refere à saúde. Nós vamos fazer mutirões para diminuir o número de pessoas nas filas de especialistas. Eu fiz isso, inclusive, enquanto secretário da Usina da Paz, fazendo o viradão da saúde, que eram mais de 10 especialistas numa noite, atendendo cerca de 1.500 pessoas. Então, nós vamos fazer, já conversei com o futuro secretário Rômulo, nós vamos fazer essa questão acontecer. Estamos estudando o primeiro postão da saúde, que foi uma proposta do nosso plano de governo, o primeiro postão da saúde, inclusive em Coraci. Nós vamos fazer uma grande reforma na unidade até 10 horas da noite. Não é a UPA, o postão da saúde, ele fica entre o posto de saúde e a UPA. Nós vamos fazer as unidades de saúde virarem, em vez de posto de saúde, virar postão.
funcionando até 10 horas da noite, mais equipado, mais adequado e com a telemedicina funcionando, inclusive de forma semipresencial. É uma discussão que nós estamos tendo e alguns pontos, e em cada distrito a gente tem também o espaço da mulher, onde a gente vai ter o espaço para a saúde da mulher. Então nós estamos fazendo tudo isso em planejamento, o secretário Rômulo está se organizando e fazendo planejamento para que dentro de 6 meses a gente possa fazer isso. Vai ajudar. E nós temos um anúncio que nós pretendemos fazer dentro de 2 meses, que vai ser um grande benefício para a cidade e é um benefício para a saúde e vai ser uma parceria do governo do estado com a prefeitura de Belém, que a gente vai dar um grande presente para a cidade, mas eu não vou dar spoiler sobre isso. Educação, prefeito. Creches, principalmente. Nós temos aqui, até então, a creche era só uma função municipal. O governo do estado entrou nessa situação e fez aqui do Orlando Bittar uma creche modelo. Referência. Nós temos várias escolas estaduais por Belém que hoje estão com espaço ocioso, porque houve uma mobilização para outras áreas. Quem sabe se o Orlando Bittar não pode se reproduzir em várias outras creches? Nós vamos fazer um grande programa de primeira infância. E isso tem desde creches até mesmo atendimento às famílias que têm crianças até 3 anos de idade. E também a questão relativa às próprias praças de primeira infância, espaços onde as familiares possam levar as crianças para que elas tenham atividades lúdicas, educacionais e até mesmo de diversão. Mas em relação às creches, nós precisamos fazer um grande levantamento, já começamos a fazer isso, e nós vamos usar as parcerias para diminuir o déficit de vaga em creche. Hoje, salvo engano, nós temos hoje 60 mil crianças em média fora das creches, que precisam ter esse acompanhamento. Comprar vaga nas creches particulares seria? Não, a ideia é que a gente possa fazer parceria, inclusive com as igrejas, com os centros comunitários, fazendo adaptações. Para que eles assumam a gestão das creches. A gente vai alugar o espaço durante um período, vamos reformar os espaços, vamos ter acompanhamento pedagógico da própria prefeitura de Belém. Além disso, nós estamos buscando recurso, inclusive do Banco Mundial, do próprio BID, para que a gente possa ter recurso para investimento em construção de creche. Isso acaba, as pessoas se perguntam, mas vocês vão fazer novas creches? Como é que vocês vão manter essas creches? Você não está falando em diminuição do custeio? É porque nesse investimento você cadastra no Ministério da Educação e você tem repasse do governo federal de acordo com as vagas que você abre, tanto em tempo integral quanto na primeira infância. Então, para que a gente possa recorrer a isso, nós precisamos fazer investimentos. Então, a primeira infância será uma das grandes prioridades do nosso governo, inclusive ajudando no melhoramento da merenda escolar, que hoje é um problema, e fazendo com que os grandes projetos possam ser voltados, inclusive, para a educação. Prefeito, Guarda Municipal, sumiu das praças. Nós criamos a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Trânsito, e ela vai estar na estratégia da segurança pública linkada com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e, ao mesmo tempo, construindo junto com a Guarda Municipal, assim como a Polícia Civil está para a Secretaria de Segurança do Estado, a Guarda Municipal vai estar para a Secretaria de Segurança Municipal, com uma estratégia... Que vai incluir o trânsito também. Vai incluir o trânsito. A antiga CEMOB passa... Com uma estratégia única, Mauro, porque hoje nós temos menos de 100 guardas, menos de 100 agentes de trânsito nas ruas. Hoje nós temos mais de 1.100 homens e mulheres na Guarda Municipal e nós vamos juntar essa discussão, porque o Guarda Municipal também pode fazer trânsito. Está previsto isso. Inclusive nós conseguimos agora, e eu quero agradecer inclusive publicamente a bancada do Congresso, que destinou parte de emenda parlamentar de bancada para a aquisição de carros, de equipamentos e motos para a Guarda Municipal. Acredito que então vamos ter uma nova... 40 milhões de reais para a aquisição desses aparelhos, para a gente poder aumentar a autoestima da Guarda Municipal, melhorar o trabalho e o serviço para a população. Prefeito, o transporte fluvial, isso já foi um sonho, isso já foi várias tentativas, porém sempre usa embarcações regionais, lentas, Perfeito. Caras, aí não vai para frente, né? O senhor já imaginou do Mosqueiro para o Ver-o-Peso? Dá 40 minutos. De Quaraci para o Ver-o-Peso dá 30 minutos, coisa que se vier de carro, 1h30, não é? Por que isso não funciona? Por que não pega essas lanchas que estão fazendo agora Souro e Salvaterra, que são velozes e que levam muita gente? A maior questão é justamente a tarifa
o valor da tarifa cobrado pelo que já fizeram antes e a lentidão do modal. Né? Nós vamos fazer o quê? Nós precisamos atrair empresas que queiram fazer e que tenham a condição de realizar. O transporte hidroviário, o nosso rio é a nossa rua também. Né? E agora é o momento da gente fazer essa discussão justamente porque nós podemos fazer sim uma espécie de BRT fluvial, uma linha expressa de barcos que possam atender a população, principalmente dos distritos mais distantes. Então é uma discussão sim que nós estamos travando, inclusive tentar inaugurar para a COP essa discussão, pelo menos com um projeto piloto. Estamos conversando, inclusive, com alguns investidores de fora para que eles possam fazer esses investimentos e tenham todo o subsídio. Inclusive, tem um outro projeto também, eu conversando com o reitor da Universidade Federal. A Universidade Federal tem um protótipo de barco elétrico, justamente para fazer esse projeto. Hoje já tem um trapiche, o aluno que vem lá de Coraci pode chegar na universidade em meia hora. Exatamente. Então, nós temos projetos importantes, como eu falei, nós temos que criar uma frente para desenvolver a cidade. São muitos desafios, Mauro. Prefeito, eu sei que o senhor vai tomar posse também lá em Coraci, lá em Outeiro, lá em Mosqueiro. Vamos chegar. Será que o senhor vai para Coraci pela Arthur Bernardes? Cuidado, é um problema. É buraco, é um congestionamento, é uma via totalmente esquecida. O que o senhor imagina para lá? O que o senhor imagina, por exemplo, a Orla de Coraci? São 300 mil pessoas lá. É voto à beça, prefeito. E que são mais ou menos esquecidos, né? Deixa para lá. Tem uma vocação gastronômica muito forte, uma vocação de artesanato, quer dizer, uma vocação para o turismo, mas não tem a devida atenção. Eu ouvi falar, o senhor mesmo disse há pouco, que o senhor quer transformar a agência distrital em uma subprefeitura. Explique para nós. Bom, primeiro falando das grandes obras. As grandes obras onde nós pudermos ter apoio da iniciativa privada, nós vamos abrir espaço. Empresas que estão na Arthur Bernardes, que queiram nos ajudar a fazer a duplicação, não vão ser muito bem-vindas. E nós vamos estudar de que forma nós podemos devolver esse benefício a elas. Outra questão relativa, por exemplo, como as orlas, nós precisamos discutir um plano onde quem empreende possa cuidar. Porque o nosso problema, muitas das vezes, não é construir, é manter. E se a gente fizer um projeto onde tenha um benefício econômico para o empreendedor, ele mesmo mantém. E aí a gente tem sempre um espaço funcionando de forma com excelência. E em relação às subprefeituras, nós batemos durante todo o projeto de campanha de que Icoraci, Outeiro e Mosqueiro não seriam, e as ilhas não seriam esquecidas na nossa gestão. E não vão ser. Até porque, Mauro, nós precisamos encontrar, por exemplo, Mosqueiro, precisamos encontrar a vocação econômica. Mosqueiro precisa ter uma coisa chamada emprego. Porque com emprego você tem transporte, você tem acesso a melhores serviços e a economia passa a girar e você passa a arrecadar mais e, consequentemente, você tem recurso para poder garantir com que os serviços necessários estejam acontecendo na ilha. Da mesma forma acontece em Outeiro e em Coraci. Nós vamos fazer com que essa discussão seja uma discussão central do nosso governo de desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda, mas não vamos esquecer também de algo fundamental, que chama zeladoria da cidade. E as subprefeituras elas vão ser fontes de zeladoria. Por quê? Porque não adianta eu pensar num grande projeto se eu não consigo dar conta nem de pintar o meio-fio, de recolher o lixo ou fazer uma poda de árvore. Então nós vamos criar a Secretaria de Zeladoria Urbana. Com equipe lá? Com equipe lá, inclusive proporcional à sua população. Essa é a nossa discussão. Nós vamos usar, não adianta só ter carro coletor de lixo. Nós precisamos ter a moto que puxa uma carretinha, nós precisamos ter uma caçamba, nós precisamos fazer de forma inovadora e que funcione. Vamos fazer o centro de monitoramento também da coleta de lixo. Já fui conhecer em Recife como funciona. Então nós vamos ter monitoramento via GPS dos carros coletores. Nós vamos ter os trabalhadores da limpeza vão ter que exercer um protocolo de tirar a foto depois que recolher o lixo o cesto o lixo da lixeira. Nós vamos fazer um projeto grande também de expansão da quantidade de lixeiras na cidade, porque ninguém vai poder reclamar que não tem lixo para jogar. Nós vamos instalar muitas lixeiras na cidade. Agora, depois de 6 meses de campanha educacional, vamos passar a multar quem joga fora. Só um parênteses. E dentro da vocação do lugar, na Orla de Coraci, que todo mundo bebe água de coco, o coco verde, depois de bebido, não tem como entrar na lixeira, porque colocaram uma lixeira muito pequenininha. Quer dizer, então, até a vocação do local tem que ser considerado. O Outeiro agora vai ganhar a segunda ponte.
baseado no princípio de que quem tem uma não tem nenhuma. Então agora vai ser um binário. É uma área de expansão muito forte. Né? Já existe um plano para a ocupação da ilha, que hoje é ocupada em 30% apenas do seu espaço. Nós precisamos fazer com que a Ilha de Outeiro ela tenha uma vocação econômica, e a gente já tem. Na verdade, duas vocações, né? Além de ser bonita por natureza, você tem assim uma beleza natural fantástica que poderia ser explorado o turismo de forma mais contundente, inclusive se eu não me E a engano. área portuária também, viu? E aí, exatamente, aí você entrou justamente onde eu ia entrar. A gente tem uma área portuária e um condomínio portuário e de logística. Fazer de Outeiro um polo logístico da região. Ou seja, a gente constrói um condomínio industrial com loteamentos, faz a cessão para quem quer explorar, desde que se comprometa a contratar mão de obra local. Ou seja, isso vai gerar emprego em Outeiro. E com o porto funcionando, com o setor portuário funcionando, com o zoneamento portuário bem organizado, nós vamos poder ter a instalação de portos privados na própria Ilha do Outeiro. Porque vamos ser francos, se você olha aqui, você tem hoje portos dentro de Belém. Em lugar nenhum isso acontece nos dias de hoje. Você tem que transferir a zona portuária de Belém para Outeiro. Perfeito. 70% da produção da Zona Franca de Manaus passam pela Arthur Bernardes. É uma empresa só, Passarão, toma conta de toda a Arthur Bernardes. E não tem nenhuma contribuição para Belém. Né? É só carreta indo e voltando. O senhor está de olho nisso aí, eu tenho certeza. E olha Mosqueiro. Mosqueiro foi esquecido. O acesso para a Praia do Maraú, a maré levou. Os barrancos na Praia do Bispo, ninguém mais passa. Aquela volta que nós dávamos na orla de jovens, não tem mais como ser feito. Mosqueiro foi completamente sucateado. Mosqueiro, para se desenvolver, você precisa ter duas coisas. Primeiro, você tem que ter programação cultural de janeiro a janeiro. Não tem outro jeito de você movimentar a ilha se não for dessa forma. E o segundo momento é o quê? É nós facilitarmos justamente para que haja empreendimentos novos em Outeiro, em Mosqueiro. Que quando a gente quando tem empreendimento novo, você tem emprego e você tem também a frequência constante das pessoas, e isso vai gerando receita e vai gerando condição de se desenvolver. Por exemplo, Mosqueiro perdeu seu espaço, está perdendo cada vez mais para Salinas. E Mosqueiro está a 1 hora de Belém. Enquanto você passa 3 horas para chegar. Você já conversou alguma vez com o governador sobre a ponte Outeiro, Mosqueiro? Existe um que projeto. É um sonho antigo. Existe um projeto. Chegar de Belém e não sair de Belém para voltar para Belém. Existe um projeto, inclusive, na Secretaria de Infraestrutura, já tem um cálculo dessa ponte. É um projeto caro, mas um projeto que a gente precisa ir atrás de financiamento, ou então até mesmo da iniciativa privada para fazer, porque realmente é algo fantástico. Se nós conseguirmos fazer a ponte Outeiro-Mosqueiro, aí nós vamos viabilizar de vez o Outeiro e Mosqueiro como um grande polo logístico da cidade, da região metropolitana. Hoje, Benevides tem o protagonismo do polo logístico. Se a ponte acontecer, Belém passa a ser o protagonista. E com isso você, inclusive, consegue arrecadar muito mais tributos para a cidade. Portuária, e a logística e aí é uma logística uma coisa puxa a outra, né? Nós precisamos dar início. Bem, vamos voltar aqui um pouquinho rapidinho para o centro, porque tem a Braja Aguiar, né? Eu tenho certeza que o senhor já circulou na Braja Aguiar. Por que não é uma rua modelo? Por que a calçada não aumenta? Por que não vamos cuidar? Hoje ela ainda alaga, prefeito. A Braja Aguiar, ela tem uma característica peculiar. E existe algumas conversas, inclusive com a própria iniciativa privada, de que a Braja Aguiar possa ser administrada por empresas que estão, inclusive, instaladas na Braja Aguiar. Inclusive se comprometeram a fazer várias obras nesse sentido. E nós temos a ideia de fazer justamente isso como uma ideia modelo. Inclusive, o primeiro protótipo de rua administrada por uma empresa de iniciativa privada será na Braja Aguiar. Belém faz aniversário no dia 12. O que é que teremos? Nós vamos ter uma grande festa, são 2 a 3 dias de festa. Estamos só fechando a programação, vamos ter o apoio do Ministério do Turismo, inclusive, que nos cedeu as atrações. E nós estamos fazendo só a adequação, nós vamos ter atração regional e uma nacional, que marca o início da nossa gestão, mas também o aniversário da cidade, inclusive com a programação
também da cidade como prefeito da cidade. A expectativa é muito grande, nós vamos ter pouco tempo para organizar, praticamente 10 dias para administrar, para não há organizar. Tempo de treino, entrar jogando. E o governo do estado ajudando também. Nós fizemos uma força-tarefa. O meu papel como prefeito de Belém é abrir porta e fazer com que todos que queiram avançar e construir a cidade possam se integrar e ajudar. O aniversário da cidade ele vai ser custeado pelo governo do estado, pelo Ministério do Turismo, com a organização da Prefeitura de Belém. Ou seja, todo mundo participou desse projeto. Então é dessa forma que a gente também quer administrar a cidade, em parceria com todos que querem contribuir com ela. Prefeito, estamos apostando na sua gestão. Muito obrigado por essa entrevista. Boa sorte nesse momento agora de alta tensão, esses primeiros 100 dias de arrancada. O senhor tem o apoio de São Pedro, faço uma articulação com ele, eu não sei nem qual é o partido dele, mas é bom conversar, porque nessas mudanças climáticas, de repente, ele pode diminuir um pouquinho a torneira, quem sabe. É verdade. Muito obrigado. Obrigado, Mauro, obrigado a todos que nos assistiram no dia de hoje. É uma missão extraordinária e uma missão de vida governar Belém. E eu vou dar tudo que existe de melhor em mim para fazer com que essa cidade volte a ser a capital da Amazônia e o orgulho de todos nós. Obrigado pela sua companhia, Feliz Natal a todos. Tchau.